Boa tarde, então. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Meu nome é Christian, também conhecido como Pastor Christian, né? Filho do pastor Dalci da pastora Mena, para quem não me conhece, né? É uma alegria poder receber cada um de vocês aqui, os familiares daqueles que vão se batizar. E parabéns, hein? Desde já parabéns àqueles que tomaram essa decisão de descer as águas, que nada mais é do que assumir publicamente um compromisso ao lado de Jesus. Né? Não basta apenas dizer, eu confessar, eu creio em Jesus, eu preciso assumir isso publicamente. E o batismo está ligado a isso, o batismo fala desse compromisso de assumir publicamente a nossa fé em Jesus. Né? De dizer para Deus e todo mundo que a partir de hoje eu me constituo um seguidor de Jesus e eu não tenho vergonha disso, eu não preciso ter medo disso e, portanto, isso se torna público, ok? Eu quero compartilhar com vocês uma passagem bíblica que, através dela, a gente pode extrair alguns princípios sobre esse fundamento da fé cristã, que também é chamado de ordenança, porque foi o próprio Jesus Cristo que disse, né? Quem crer e for batizado será salvo. Isso está escrito no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 16. Então, é do desejo de Deus que todos, em primeiro lugar, creiam que Jesus é o Filho de Deus e que sejam batizados, né? Como eu falei agora, como um testemunho público da sua profissão de fé. Eu quero ler aqui para vocês Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir do 26. A palavra de Deus diz assim: O anjo do Senhor disse a Filipe: Levanta-te e vai para a região do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Levantou-se e foi. No caminho viu um etíope eunuco e alto funcionário de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adorar. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a este carro. Correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e perguntou: Entendes tu o que lês? Ele respondeu: Como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou-lhe a Filipe que subisse com ele e se assentasse. O lugar da escritura que ele lia era este: Foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação negaram-lhe justiça. Quem contará a sua geração? Pois a sua vida é tirada da terra. Respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, anunciou-lhe a Jesus. Indo eles caminhando, chegaram a um lugar onde havia água, exatamente como aqui atrás, né? Um lugar onde havia água. E o eunuco perguntou: Vê, aqui tem água. O que me impede que eu seja batizado? Respondeu Filipe: É lícito se crês de todo o teu coração. Disse ele: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então ele mandou parar o carro, desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Amém, queridos? Uma passagem da Bíblia bem interessante, né? Que ela fala sobre um evangelista chamado Filipe, que ele se encontrou com um eunuco, né? Que era um servo da rainha de Candace. Naquela época, o que era um eunuco? O eunuco, ele era um servo de um rei ou de uma rainha, onde aquela pessoa ela era castrada, né? O eunuco é uma pessoa que foi castrada, por quê? Para não correr o risco do servo ter algum tipo de relacionamento íntimo com a mulher do rei, né? Ou com o marido da rainha, enfim. Para que isso não acontecesse, então eles castravam esse funcionário, esse servo. Então por isso ele era um eunuco. E esse eunuco ele se encontra com um evangelista chamado Filipe, no caminho, né? Na estrada. E ali, dentro de um carro, né? Com certeza o carro naquela época não era um carro como nos dias de hoje, né? Era um outro tipo de automóvel, né? Geralmente era transportado por bois, né? Ou cavalos, né? Era um carro diferente. E dentro do carro eles começam a ter uma conversa e a Bíblia Sagrada diz que Filipe começa
a falar de Jesus Cristo para ele. Ele começa a ler o livro do profeta Isaías, porque ainda não existia o Novo Testamento, só existia os pergaminhos do Antigo Testamento. E esse evangelista Filipe começa a falar daquele texto, quando o profeta Isaías vai falar, né, sobre toda a humilhação que Jesus Cristo passou por conta dos nossos pecados, que ele foi desprezado, ele foi humilhado, negaram a ele a justiça que lhe era devida. Então, Filipe começa a falar de Jesus Cristo, e aquele funcionário da rainha, aquele etíope, aquele eunuco, ele entende que ele precisava entregar a sua vida para Jesus, ele entende que ele precisava confessar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. E quando ele caiu a ficha, quando ele entendeu que Jesus Cristo era o Filho de Deus, que ele é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém pode ir ao Pai a não ser por Jesus, naquele exato momento, quando caiu a ficha, que ele entendeu, eles estavam passando por um lugar exatamente como esse. Era um lugar que tinha água. E quando aquele etíope viu que tinha água no beiro do caminho, ele mandou parar o carro. E ele disse para o Filipe, o evangelista, olha, tem água aqui. Eu posso me batizar? Eu gostaria de me batizar. Eu estou vendo que tem água aqui. Tinha alguma coisa, né? A pergunta que vocês querem fazer para mim nessa tarde, que está trancada aqui na garganta. Aqui. Eu estou vendo aqui os olhinhos de alguns aqui. Está trancado na garganta. Essa pergunta, o que eu posso fazer, o que eu preciso fazer para me batizar? A água está aqui. Eu estou aqui. Agora o que me impede de ser batizado? Foi exatamente essa a pergunta que aquele homem fez para Filipe. E para surpresa de todos, né? Alguns podem pensar assim, se eu me ajoelhar numas garrafas de tampinha, né? Quando eu estudava na escola e a gente desobedecia a diretora, a gente era colocado lá numa sala e a diretora fazia a gente ajoelhar na tampinha da garrafa. Alguém é dessa época? Alguém passou por isso? Não. Toda semana. Todas as semanas, meu Deus. Eu fui só uma vez na vida, mas eu fui colocado lá na sala da diretora, ajoelhei na tampinha da garrafa. Foi uma vez só, mas eu passei por essa experiência. O pessoal da nova geração nem sabe o que é isso, né? Que hoje em dia se desobedece ao professor em sala de aula como fosse assim a coisa mais simples do mundo. Mas na minha época, jamais. Oi? Cheirar a parede. Cheirar a parede? Essa eu gostaria de fazer aqui. Essa daí eu... Já fui professora há 28 anos. Ó, tem uma senhora aqui que foi professora há 28 anos. Cheirava a parede, eu adorava. Cheirar a parede? Cheirar. Como é que é? Conta pra nós aí. Aí colocar o aluno contra a parede, dar um determinado tempo, a criança tem que olhar, só que daí, claro, né? Tinha toda uma preparação. Eu dizia o porquê. Agora você olha para a parede em branco e pensa em tudo que aconteceu. Olha, funcionava. O nome da senhora mesmo? Eliane, Foi professora há quantos anos? 28 anos. Dona Eliane foi professora há 28 anos. Então, naquela época, fazia cheirar a parede. Sim, Mas, enfim, pecado. quando chegou o meu tempo de me batizar, eu também pensei que eu precisava passar por toda uma via crucis, né? E que eu precisava ficar perfeito para me batizar. Mas aqui nessa passagem, Filipe, né, o evangelista, ele traz aqui a resposta. É lícito se creres de todo o teu coração. Ou seja, é verdadeiro, você pode, se você crer de todo o coração. Então, o ingrediente principal para que alguém possa se batizar é a fé. Eu preciso crer que Jesus é o Filho de Deus. Se tiver alguém aqui entre nós, mesmo aqueles que já estão preparados para se batizar, como alguém que de repente nem veio para se batizar e de repente Deus me usa aqui para falar com você e você decide para se batizar. Então Deus está te dizendo, é lícito se crer de todo o teu coração. Não tem nenhuma pessoa aqui entre nós, nem os pastores, nem eu, ninguém, que seja perfeito. Até diga-se de passagem, tem uma passagem na Bíblia que Jesus Cristo disse assim, sejam vocês perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Essa palavra perfeito no original em grego é a palavra teleios, que significa maduro, completo. Então Jesus estava dizendo assim, olha, amadureçam, cresçam, como o meu Pai já cresceu, ele já é maduro, mas vocês ainda não. Então, amadureçam, cresçam. Então, não tem nenhuma pessoa perfeita na Terra.
Ninguém se batiza porque atingiu a perfeição. Ninguém se batiza porque nunca mais vai pecar. Essa é uma pergunta também que nos fazem. Quer dizer que a partir de hoje, pastor, eu nunca mais vou pecar? Não, a partir de hoje você deve assumir um compromisso de viver em santidade, de não pecar. Porque batismo significa sepultamento. Né? A palavra batismo vem do original em grego, que é a palavra baptizo, que significa submergir em águas. Por que eu tenho que submergir em águas? Por que a importância de submergir em águas? Porque quando você afunda naquela água, isso tem um significado. Significa que o teu velho homem, aquela pessoa que mentia, que pecava, que adulterava, que fazia um monte de coisa errada, ela está sendo sepultada lá dentro daquelas águas, e a partir do momento que você vem para cima, ali está ressurgindo um novo homem, uma nova mulher, que a partir dali ele tem o compromisso de viver uma nova vida em Cristo. Ele tem o compromisso de viver em santidade. Ele tem o compromisso de viver de acordo com a palavra de Deus. Agora, isso não significa que você nunca mais vai pecar. Isso não significa que você agora está ileso ou livre de pecar. Porque ninguém vira anjo depois que se batiza, viu? Se tem alguém aqui que criou uma expectativa, eu vou me batizar hoje, então eu vou virar um anjo. Então, a partir de hoje, eu vou andar nas nuvens, então eu não vou poder mais me contaminar. Não, querido, tira isso da tua cabeça. Você não vai virar anjo. A única coisa é que se você realmente entendeu o que Jesus fez por você, ele foi capaz de dar o seu sangue, ele foi capaz de dar a sua vida por você lá na cruz do Calvário. Se você entendeu isso, se você reconhece a grandeza, o tamanho do sacrifício de Jesus por você, você então, por amor a ele, assim como ele foi santo, assim como ele é santo, a palavra de Deus diz que nós devemos andar como ele andou, então você vai andar como ele andou, você vai se comprometer em ter uma vida de obediência, de santificação, de renúncia, e andar como ele andou. Mas isso não significa que você nunca mais vai pecar. Por quê? Porque a nossa natureza carnal, ela ainda vai fazer parte da tua vida enquanto você estiver aqui nessa terra. Então, infelizmente, Jesus Cristo, ele disse uma frase: olha, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então o teu espírito ele foi regenerado, mas a carne não. A carne você vai ter que mortificar ela até o último dia. Então é um processo, dia após dia após dia. Vai chegar um momento na sua caminhada, mais dia ou menos dia, que vai chegar aquele dia que a tua carne ela vai superar o espírito. O teu espírito não vai estar tão forte e ele vai acabar cedendo uma paixão da carne. E aí, pastor Cristo, tudo está acabado, tudo está perdido, eu vou precisar me batizar de novo? Não! A palavra de Deus diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quem disser que não peca é mentiroso, diz a Bíblia. Então, todas as vezes que você pecar, você tem um advogado, o nome dele é Jesus Cristo. Você vai até ele, você vai se humilhar diante dele, você vai pedir perdão a ele, e ele, que é fiel e justo, vai te perdoar mais uma vez, até a vinda dele. Amém? Amém. Por que nós não batizamos crianças? Porque a palavra de Deus diz: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Então, se Jesus disse que dos pequeninos é o reino dos céus, as crianças, delas é o reino dos céus, não tem sentido no nosso entendimento batizar uma criança. Por quê? Porque o reino do céu já é dela. O reino do céu já é dela. A criança, ela é igual papagaio. Alguém aqui no rolador, na galera, já viu um papagaio? Tá cheio de periquito de papagaio aqui, né? Com certeza, a qualquer momento vai descer um aqui. Então, criança é igual papagaio, ela só repete o que o pai e a mãe faz. Então, às vezes, a criança ela faz coisa errada por causa do testemunho dos pais. Então, o culpado não é a criança, o culpado é os pais. Né? Por isso que a Bíblia diz que nos últimos dias, Deus vai enviar o espírito do profeta Elias, que vai converter, em primeiro, o coração dos pais aos filhos, e depois, dos filhos aos pais. Então, criança ela é inocente. Então, por isso nós não batizamos criança. Agora, a partir da idade da razão, aí é recomendado o batismo. Pastor, qual que é a idade da razão? Não tem. A idade da razão, qual que é? É 12, é 15?
é 20, é 25, é 30, é 40? Não, é a idade da razão, é a idade que você tem entendimento. É a idade que você já entende o que Jesus fez por você. Se, independente da sua idade, se você já entendeu o que Jesus fez por você lá na cruz, se você entende que você é um pecador, que você necessita se arrepender dos seus pecados, e agora você entendeu que Jesus morreu por você lá na cruz, e que você precisa desse sacrifício para obter o perdão dos seus pecados, então você já pode se batizar. Eu não tenho como estipular uma data, não tenho como estipular uma idade. A minha esposa se batizou com 12 anos de idade, mas a minha esposa com 12 anos de idade, ela tinha uma mentalidade já de adulta. Ô Cristo, só uma regra, a nossa igreja, Sim. Nós só batizamos depois de 12 anos que tem feito o encontro com Deus. Tem igrejas que é a partir de 18, a do Luiz era com 18, né? Por isso ele não era batizado. Só que nós, na visão, a gente batiza depois dos 12, depois que faz um encontro com Deus. Ó, então a minha mãe está falando aqui, a pastora Mena, que a recomendação aqui na Igreja Batista da Esperança em Canelinha, a pessoa tem que ter no mínimo 12 anos de idade e ter feito o encontro face a face com Deus, né? Então, é uma regra bem justa, né? Porque é muito difícil que alguém que tenha feito um encontro face a face com Deus não conheça Deus, né? Até porque se a pessoa não crê em Jesus, não tem nem sentido dela fazer um encontro com Deus. Mas isso é uma outra pregação. Queridos, então, voltando aqui o foco. Qual foi a palavra que Filipe disse para o eunuco? É lícito se creres de todo o teu coração. O principal requisito para batizar é a fé. Se você chegou aqui e você crê que Jesus é o Filho de Deus, se você entende a obra dele na cruz, se você crê que você necessita do sacrifício dele para poder obter a remissão dos teus pecados, ninguém pode impedir você de se batizar. A religião e os religiosos, durante muitos anos, criaram inúmeras regras, né? Inúmeras condições. Era uma verdadeira lista para você se batizar. Filipe aqui resumiu tudo numa só frase. É lícito se creres de todo o teu coração. Eu batizei um senhor, o nome dele chamava Miguel. E ele tinha um vício, que ele não conseguia se libertar daquele vício. E no dia do batismo ele disse: pastor Cristian, será que eu posso me batizar? Porque eu ainda não consegui deixar daquele vício. Queridos, todos nós estamos em obras. Eu tenho certeza que todos aqui têm algum tipo de vício, escondidinho, que você ainda não conseguiu libertar. Então, assuma um compromisso com Deus de abrir mão, de largar esse vício de uma vez por todas. Mas não deixe de batizar porque você ainda não atingiu a perfeição. Porque perfeito só tem um, o nome dele é Jesus Cristo. Amém? Amém. Ele é o único que é santo, 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 santo. Todos nós estamos em obras até a volta de Jesus. Amém, queridos? Então, benefícios do batismo. Para a gente encerrar essa palavra. Quando Jesus, o próprio Filho de Deus, que não tinha pecado, se batizou também para ser exemplo para todos nós, para se servir de modelo, porque Jesus não precisava se batizar. Ele era santo, mas ele quis se batizar e ele foi então batizado por João Batista. Quando Jesus foi batizado, a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu do céu em forma de uma pomba. E a palavra de Deus vai dizer que veio uma voz do céu e disse: eis aí o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. Quando você decide se batizar, você pode ter a certeza que lá nos céus, Deus está aplaudindo a tua atitude. Assim como ele disse: eis aí o meu filho amado, em quem tenho prazer. Lá nos céus, Deus ele vai ter prazer, ele vai ter alegria, ele vai se contentar por ver você tomando essa decisão, você cumprindo esse pré-requisito do Evangelho. Amém? Você vai dar alegria para Deus. Amém, queridos? Amém. E certamente o Espírito Santo de Deus já está dentro de você, mas a partir de hoje ele vai aflorar com muito mais intensidade. Amém? Então eu quero deixar essa mensagem da parte de Deus ao seu coração. Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus?
Pai como Criador dos céus e da terra? Você crê em Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador? Você crê no Espírito Santo como teu real Consolador?